E agora está chegando o nosso Recortes do Cotidiano. E hoje nós vamos relembrar aí, né, gente? Em março deste ano, o Tubarão relembrou os 48 anos da enchente de 1974. Mas foi nesse mês, né, em maio aí, que as lembranças se fizeram mais intensas pelo cenário que se apresentou novamente em função aí das chuvas da última semana. Então, bora lá rodar a vinheta que a professora Heloísa já está a postos aí para conversar conosco sobre esse assunto. Recortes do Cotidiano. Entendendo como as impressões do dia a dia impactam nossa vida. Bom dia, professora, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Recortes do Cotidiano, mais um aí, tudo bem? Bom dia, Dayana, bom dia a todos os ouvintes, nos recuperando aí de mais um susto aqui do nosso Rio. Pois ia te perguntar, tudo bem por aí? Aconteceu algo com você ou com a sua família ou tá tudo sob controle? Com a gente tivemos que sair de casa, né, mas não chegou a ser invadida, mas muitos vizinhos aqui bem próximos de nós perderam bastante coisa. Tá certo. Professora, então imagino que a senhora vai poder dar o seu depoimento com bastante propriedade aí, né, a respeito desse assunto, como eu disse na abertura, né, então em março desse ano o Tubarão relembrou aí os 48 anos da enchente de 74, mas nesse mês, então maio, né, que essas lembranças se fizeram mais presentes, né, pelo cenário aí que se repetiu, né, e eu gostaria até de pedir para a senhora resumir aí pra gente, né, toda essa situação vivida aí nessa última semana por vocês aí em Tubarão. Eu disse aí nas últimas semanas, né, que na última semana, nos últimos dias, que eu vivenciava a enchente de 74 como uma história narrada e como uma pesquisadora, né, porque esse imaginário em relação à enchente é um dos nossos objetos de estudo aqui no grupo de pesquisa, justamente por ele se fazer tão presente, né, como uma identidade do tubaronense, né? A gente reafirma isso em muitas histórias, em muitas narrativas, nas nossas pesquisas, né? Foi fruto de uma tese de doutorado, de como a enchente é pregnante, é marcante, ela forma o tubaronense, esse imaginário do tubaronense, inclusive de quem não vivenciou. Né? Então, muita gente que ainda em 74 ou não estava aqui ou não era nascido, por essa força narrativa, né, nessa força de memória, essa imagem tão forte do que foi, de como afetou as famílias, acabava absorvendo isso. Né? Então, aqui em Tubarão a gente tem uma prática sociológica, né, que começa a chover com uma certa frequência, né, durante os dias, assim, dias seguidos, e a população já vai para beira-rio. Né? Então, observar, assim, a gente vê várias pessoas com seus guarda-chuvas na beira-rio, observando, fazendo as suas próprias marcas, quanto que o rio está subindo, né? Então, acompanhando essa evolução justamente por uma imagem, né, tão marcante no seu imaginário. E isso é sentido coletivamente. Isso a gente vivenciou na última semana, né? Então, quando lá na segunda já chovia muito, né? E na terça não parava, o rio já estava num nível, né? Que os tubaronenses vão controlar a olho nu, né? Eu até fiz uma participação na Rádio Cidade aqui em Tubarão, falando justamente isso, porque algumas pessoas criticavam, né, olha, mas como é que nessa chuva, as pessoas saem na chuva, né, correndo o risco de se molhar, o rio tá perigoso, por que de estar ali acompanhando? E eu falava justamente isso, gente, é totalmente compreensível que uma cidade marcada, que tenha no seu imaginário uma tragédia como fonte da sua identificação, da sua identidade, né, e a enchente de 74 é muito do ser tubaronense. É difícil contar a história de Tubarão sem essa menção à enchente de 74. Deixou muitas marcas, né? Marcas psicológicas, né? Marcas subjetivas e marcas simbólicas e materiais também. Então, as pessoas têm essa relação com o rio, e isso foi se intensificando, né, à medida que as chuvas continuaram a caindo, o rio começou a realmente a subir, a transbordar, e hoje o que a gente diz é realmente isso, quem só viveu
a enchente de 74, né? Como uma história narrada, né? Fruto dessas memórias simbólicas da cidade, pôde ter, infelizmente, uma amostra, né, próxima, não foi em tamanho e intensidade, mas, né, equiparado, assim, de todas as chuvas e cheias que a gente já teve, essa de maio de 2022, com certeza reafirma esse imaginário em relação às águas, né? Esse rio, a gente estuda muito isso, né? A água no imaginário, ela vai variar conforme a sua própria atuação. Né? A gente pode ter águas calmas, tranquilas, que serena, né? A nossa mente traz esse sentimento de bem-estar, e a gente pode ter as águas, né, intensas, turbulentas, ferozes, né? A água tem essa antítese de sentido. E o rio Tubarão, né, aí o Tubanharô, o pai feroz, se mostrou novamente aí detentor dessas águas, né, turbulentas aí e ameaçadoras. Então isso, consciente ou inconscientemente, está presente no imaginário tubaronense e se ativou, se reativou, né? Muitas e muitas pessoas que estão fora de Tubarão e que viram as imagens, né, se emocionaram, inclusive com depoimentos que a gente recebe, né, pelas postagens do grupo de pesquisa, se emocionaram, reviveram, relembraram 74, né? Então, esses dois eventos não estão dissociados, pelo menos simbolicamente, né? As pessoas fazem essa relação do que a gente vivenciou semana passada, e estamos vivenciando, porque muitas famílias perderam realmente tudo, né? 4 famílias perderam, inclusive, as casas, o rio levou a casa, né? A casa desabou, e outras centenas de famílias perderam tudo que tinha dentro da casa, né? As águas chegaram ao teto, assim. Então, realmente é uma cena que nos remete a um passado, né, não muito distante, mas que é formador do imaginário local. Uhum. Eu até ia te perguntar, né, professora, quais foram aí as imagens que a senhora acredita que foram as mais marcantes e que reacenderam esse imaginário, né, da enchente lá de 74? Tem frases assim muito essa relação com a natureza, né, de como as pessoas marcam a forma como tudo aconteceu, né, numa cronologia. Olha, então começou a chover dia tal, depois de tantos dias o rio já tinha subido tantos metros, a preocupação com a chuva na nascente do rio, né, ao pé da serra, Lauro Miller, Orleans. Então essa chuva que vem descendo, né, o problema não é nem necessariamente a chuva em Tubarão, o vento leste, né? Então, em Tubarão é muito essa imagem de um semblante perigoso, ameaçador, né? Que amedronta, que é a lestada, né? É o vento leste, ou seja, aquele vento que faz com que a maré suba e represe a própria vazão do rio. Então, todas essas narrativas elas foram reassumidas, né, realocadas, recontadas a partir de uma comparação de 74. Né? Então, essas imagens vão se confirmando, né, e acontecendo novamente, e isso amedrontando as pessoas, né, quer dizer, de situações que aconteceram e estão se repetindo. É claro que assim a imagem, né, materializada, né, do rio subindo, né, do rio se equiparando às margens, a questão de um imaginário sonoro, né, a gente estuda muito isso, assim, né, por exemplo, a gente já estudou o imaginário provocado pelo apito do trem, né, que nas nossas regiões isso é muito constante, assim, né, esse apito, ele ativa uma memória, né, uma lembrança, uma infância, quer dizer, ele nos liga ao nosso local. Outra questão, né, em relação à enchente aqui, da memória sonora, né, e que particularmente foi a primeira vez que eu vivenciei, e eu acho que uma das cenas mais marcantes para mim, é que na madrugada de quarta para quinta, né, 1h da manhã, 1 e pouco,
passou um carro de som com um alerta, né, uma sirene, atenção, o rio vai transbordar, procure um lugar seguro, saia das margens do rio. Essa imagem sonora, para a gente ver que as imagens não são necessariamente só visuais, né? Essa imagem sonora que a mente é capaz de produzir cada vez que lembra desse som, ela é aterrorizante. Né? Então, para a gente ver que as imagens que a nossa mente promove e que armazena no nosso imaginário, elas são de todas as ordens, né? Pode ser o barulho para alguém, pode ser o barulho de uma árvore caindo, pode ser esse da sirene do carro de som, pode ser o barulho da água realmente entrando em casa, né? Então, são imagens terríveis, né? Que assombram o nosso imaginário e que, com certeza, vão ficar por muito tempo no nosso imaginário e se configura justamente pela coletividade, né? Pelo número de pessoas que vão produzir e que tiveram essa sensação, esses estímulos para o seu imaginário, o próprio imaginário local, um imaginário coletivo local. A professora, eu tive que respirar fundo agora, ouvindo aqui o seu depoimento, para não deixar a emoção, porque vendo tudo que vocês passaram e a sua tranquilidade em tratar do assunto, eu imagino o quanto as pessoas devem estar sofrendo com tudo isso, né? Eu vou dizer que a tranquilidade não sei de onde vem agora nesse momento, mas eu tenho dito assim, eu e meu marido nos proibimos a partir de ontem de passar por uma rua aqui próximo de casa, que foi uma aqui do nosso bairro das mais atingidas, que toda vez que a gente passava ali, a gente voltava para casa chorando. E com certeza, né, assim como os moradores dessa rua e tantos outros que perderam tanto, né, e eu fico pensando assim, como mãe, né, nas crianças que vivenciaram esse tipo de drama, de trauma, não é fácil. Agora, também vale ressaltar que parte desse imaginário, tanto de 74 quanto agora de 2022, ele também está muito formado, muito marcado pela solidariedade. Né? É uma marca, nós temos inclusive monumentos, né, em Tubarão, da solidariedade que o povo de Tubaronense recebeu e exercitou em relação a si mesmo, né, os próprios tubaronenses, na enchente de 74, e isso a gente está vendo muito hoje, né? Muitas pessoas largaram tudo que estavam fazendo, largaram, inclusive, assim, as suas casas, né? Que não tinham sido tão atingidas e estão nessas localidades ajudando quem mais precisa, assim, né? A gente, agora mesmo, estava combinando com uma amiga, né? De uma ação à tarde, porque as redes sociais também permitem esse engajamento, né, identificação de famílias, de necessidades, então, necessidades mais pontuais, né, então às vezes a gente pensa assim, roupa, sapato, mas não, às vezes a pessoa precisa de produto de higiene, produto de limpeza, né, então, roupa de cama e banho, que a gente tem recebido muito pedido, então as redes sociais também têm ajudado essa mobilização, né? E esse fortalecimento da solidariedade, que eu acho que é um ponto de apoio justamente para a gente tentar apaziguar essas imagens tão negativas e que nos desestabilizam, né? Que esse fato nos trouxe. Então, acho que é uma compensação, né? A gente procura imagens positivas, como a solidariedade, para tentar acalmar um pouquinho as imagens tão negativas dessa tragédia. Tá certo. Professora, para a gente fechar aqui o nosso recortes, o cenário, né, midiático, na sua avaliação, também mudou, né? Hoje, praticamente 5 décadas, né, passadas aí de 74. Qual foi também o papel da mídia nesse evento agora, né, da atualidade? Porque eu imagino que a busca por informações também a respeito, seja de quem estava vivendo aquilo ali em loco, por quem estava à distância, também foi bem diferenciada, né? Isso, eu acho que assim, como todo o cenário midiático, né, atual, nos mais variados fatos, não foi diferente nesse evento. Uma presença muito forte da mídia, né, facilitada aí pelos meios, pela convergência midiática, né, então vamos
para citar um exemplo muito positivo e que eu gostaria de parabenizar, né, a própria Rádio Cidade, em Tubarão, ficou 24 horas, né, transmitindo um show de jornalismo realmente, né, os profissionais se revezaram aí em transmitir pelo rádio, né, pelo YouTube, então com imagens, sempre atualizando as pessoas, né, sobre o que estava acontecendo, quais as comunicações oficiais, né, enfim. Então, acho que isso facilitou muito, né, quer dizer, diferente de 74, quando as rádios saíram do ar, né, só a Tubá conseguiu ficar transmitindo até certo ponto, mas também por uma questão técnica depois teve que ser desligada. Então, isso favoreceu. As redes sociais, né, que as pessoas puderam fazer esse compartilhamento de informação, de pedir ajuda, né, de se auto-socorrer, de se auto-buscar ajuda nesse sentido do compartilhamento, né, das pessoas ajudando. Agora, também, como em todos os eventos, bastante fake news, né, e aí outro movimento que é a questão de memes, né, de tiradas. Então, a gente vê em loco, né, nessa situação, o que ocorre no cenário macro, né? A gente vê exatamente como esse movimento atual da comunicação tem se realizado naquilo que nos toca mais profundamente no nosso cotidiano, né? Nas nossas casas, assim. Então, foi um exemplo, a gente já está aí pensando em vários estudos justamente dessa mídia atual em eventos locais, né? Que eu acho que é bacana a gente pensar sobre isso também. Perfeito. Professora, muito obrigada por estar conosco hoje, por dar esse seu depoimento muito particular, né, de ter vivido tudo isso durante essa semana. Peço desculpa aos nossos ouvintes a emoção, mas, né, a situação a gente acompanhou ao longo da semana toda, esse assunto. Fique bem aí, professora. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Daiane. Obrigada a todos. Essa sua emoção a gente recebe como solidariedade, né? E eu queria compartilhá-la, né, tanto a emoção quanto a solidariedade com todos os meus irmãos conterrâneos, né, que estão numa situação tão difícil. Assim como em 74, nós sairemos dessa, né, e vamos em frente, vamos nos reerguer. Uma boa semana a todos. Um abraço. Um abraço.